1 João capítulo 4, eu vou ler do 9 ao 16. Tá assim. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, ele começa falando sobre verdades que confirmam a nossa fé, que confirmam a nossa salvação, que confirmam a nossa esperança. Coisas que nos fortalecem, justamente para estar blindando aquela igreja, aqueles irmãos, dos falsos ensinos que estavam assediando aquelas igrejas. Qual a melhor forma de você blindar o crente, para ele não se desviar? É ele fincar suas raízes nas coisas que Deus tem dado a ele. Então a coisa principal, no caso, é o amor de Deus por ele. Então, se Deus me ama tanto, então eu não vou sair daqui de onde eu estou. Essa doutrina, esse evangelho, que me fez conhecer esse amor de Deus desse tamanho, eu não tenho o que possa rivalizar com isso. Não tem nenhuma vantagem, nenhum poder que vai ser melhor do que isso, do que saber que Deus me ama. E aí nesse versículo 9, qual é a prova aí do amor? A gente está em 1 João 4, a gente leu do 9 ao 16. Estamos analisando esse trecho. Como é que Deus manifestou o amor dele por nós? Nesse versículo 9 aí. Enviou o Filho dele. Enviou o Filho dele. E por que Deus enviou o Filho dele? Para quê? O próprio versículo 9 também fala. Para que nós vivamos. Porque nós estávamos, o quê? Mortos em delitos e pecados. Se você tomar o pulso da pessoa ali, a vida física, ela está viva. A vida física. A pessoa que não tem a Cristo. Mas espiritualmente ela está morta. Porque o pecado faz o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Agora, Deus se conformou com essa situação de separação entre o homem e ele, ou ele propôs uma solução? Deus se conformou com a separação ou Deus propôs uma solução? Qual foi a solução que Deus propôs? Enviar o seu Filho, para que por ele vivamos. E aí isso é uma demonstração de amor de Deus, né? Não é que Deus... O homem está perdido, o ser humano está perdido, então deixa lá, se perdeu, já era. Não, ele propôs uma maneira de que haja salvação disponível para o ser humano. E enviar o seu Filho para que nós vivamos por ele. E lembrando que a intenção desse texto é essa, que você, o cristão de hoje ou de ontem, de sempre, esteja firmando as suas raízes naquilo que é mais importante no Evangelho, naquilo que é mais precioso do Evangelho, para que ele não troque ele por outra coisa. Quando aparecerem as heresias, quando aparecerem as falsas doutrinas. Se você tem algo que você acha muito precioso, você não larga aquilo ali. Se aquilo vale muito para você, você não vai trocar por outra coisa. Nem que alguém te ofereça. Então, a coisa preciosa que o cristão tem para se agarrar é isso, é a revelação do amor de Deus por ele.
que foi dado na vinda de Cristo para morrer pelos nossos pecados, para que nós vivamos, ou seja, para que nós não permaneçamos na morte. E aí no 10 falou: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, onde é que o amor se revelou primeiro? Em nós amarmos a Deus ou em Deus amar a nós? Esse verso aí 10. Em Deus amar. O próprio texto de João fala em outro versículo: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Porque antes dele nos amar, nós estávamos perdidos. Nós fazemos a nossa própria vontade. Nós preferimos agir de acordo com os nossos caminhos. Nós não nos importávamos com qual era a vontade de Deus. Então Ele nos amou e nos resgatou. E aí, quando Ele nos resgata, quando Ele nos salva, quando Ele nos regenera, aí que nós começamos a amar Deus de verdade. Depois que Ele transforma o nosso coração, que Ele muda a direção, ao invés de eu ter um coração egoísta, que só pensa no meu interesse, naquilo que eu quero fazer, não, meu coração agora está voltado para Deus. Eu quero saber o que Deus quer. Eu pergunto qual é a vontade de Deus, em primeiro lugar. E se a vontade de Deus discordar da minha vontade, aí eu, como servo de Deus, eu renuncio à minha vontade. Eu nego a mim mesmo, conforme Jesus fala no Evangelho. Vamos lá no Romanos 5, para confirmar esse ponto aí. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E não é que nós amamos a Ele. O amor se revelou não no nosso amor, mas no amor de Deus por nós. Romanos 5. Vê o versículo 5 aí. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, quando o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para esse versículo aí, de Romanos 5, 5, como é que você consegue amar a Deus? O ser humano, ele jamais conseguiria amar a Deus se não fosse o intermédio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Esse versículo está falando exatamente isso aí. Exatamente. Porque é o Espírito Santo que impulsiona o homem a se levantar. Sim. Ele não consegue se levantar se o Espírito Santo não levantar ele. Ele está, como o irmão falou, ele está morto. Está morto. Não levanta. Então, o Espírito Santo precisa... Porque senão a gente ressuscitar ele. Exatamente. Espiritualmente. E depois que ressuscitou, não é que assim, ele me transformou, me converteu e a partir de agora eu vou na minha força. Não. O começo é pela força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que me converte, e todo o restante da minha vida também é pelo poder do Espírito Santo. Porque ele fala aí no que a gente leu, o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se não houvesse o Espírito Santo, nós não teríamos força para amar a Deus. Certo? Às vezes, esse detalhe, que às vezes a pessoa até julga assim, não ter tanta importância, mas o mais importante ali é exatamente isso, é o fato do Espírito Santo nos dar vida. Sim, nos dar vida. E nos capacitar. Né? Eu tenho que dar o crédito para o Espírito Santo. Tudo que eu faço na minha vida com Deus, o crédito, né? Quem capacitou, quem tornou possível, quem operou na minha vida foi o Espírito Santo. Está em 1 João, capítulo 4, a gente leu o versículo de 9 a 16. Estamos comentando mais algumas coisas desse trecho aí. No versículo 11, depois de você ser relembrado e firmado nessa preciosidade do Evangelho, que é que Deus te amou e enviou seu Filho para te salvar. Qual é a consequência prática na relação com o próximo, que aparece no versículo 11? Uma vez que eu sei que Deus me amou, o que eu tenho que fazer agora na minha relação com o próximo? Amar uns aos outros. Está no versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
não é? Ele está dizendo que essa salvação, ela não somente nos reconcilia com Deus, né? Aquela reconciliação vertical do ser humano com Deus, mas também tem uma reconciliação horizontal do ser humano com o ser humano, de uma maneira que eu retribua a Deus. É claro que Deus se agrada de você retribuir a salvação que Ele te deu quando você serve a Deus. Então você faz coisas para Deus, você adora a Deus, e com isso você está retribuindo a salvação que Deus te deu. Mas Deus também quer que essa retribuição atinja o meu próximo. Eu retribuo a Deus o amor que Ele me deu, amando ao próximo. Se eu amar ao próximo, servir ao próximo, Deus vai receber isso como um serviço também. Não tem a passagem lá do Mateus 25? Jesus fala: vinde benditos, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava na prisão e me visitaste, estava doente e foste me ver. Aí as pessoas respondem para Jesus: Senhor, quando foi que isso aconteceu, que o Senhor estava com fome, estava com sede, estava doente, estava na prisão e nós fizemos isso? Quando fizeram isso aos meus pequeninos, aos nossos irmãos em Cristo. Então, Deus recebe como se fosse para Ele. E claro que aqui tem uma prioridade com os irmãos da igreja. Na Bíblia existe essa prioridade, né? A gente faz o bem ao próximo, mas principalmente se for irmão em Cristo, ainda mais que eu tenho o dever de fazer o bem a ele. Lá em Gálatas fala exatamente isso. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E também nessa passagem que Jesus está falando, ele está falando dos pequeninos dele, ou seja, dos servos de Jesus. A prioridade, né, fazer o bem é para os servos de Jesus. Claro que não exclui também fazer o bem às outras pessoas que não são servos de Jesus. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu estou neles. Eu salvei ele e o meu Espírito Santo está neles. Então, quando eu faço bem ao meu irmão em Cristo, quem recebe não é só ele. Deus recebe como um serviço para ele o bem que eu faço ao meu irmão em Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus mora nele também. Então lá ele recebe o bem que eu fiz a ele. Quando eu estava com fome, eu dei de comer. Quando eu estava com sede, eu dei de beber. Quando eu estava doente, eu visitei, etc. E aqui o versículo 11 está reforçando que o fato de Deus me amar não é para eu ficar guardando para mim: Deus me ama, maravilha. Não, tem que transbordar isso, né? Tem que deixar fluir, né? Nós não temos que ser uma represa, né? Que ficar represando o amor de Deus ali, acumulando água, não. Tem que ser um rio que flua esse amor de Deus para as pessoas à minha volta. E assim justamente aumentar o testemunho do Evangelho, né? Quando nós fazemos as boas obras do Evangelho, Deus é glorificado por isso, né? E é uma maneira de eu estar divulgando também essa verdade. Não só eu falando com palavras, mas eu demonstrando esse amor de Deus de forma prática, Deus vai ser glorificado também. E como uma resposta que eu tive ao amor de Deus. Agora o 12, ele enfatiza isso de uma forma interessante. O que diz o 12 aí? 1 João 4, versículo 12. Então ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível, não é? Deus é invisível. Mas esse versículo está dizendo que existe uma maneira de Deus se tornar visível. Como é que Deus se torna visível nesse versículo? Quando nós fazemos o quê? Quando nós amamos os seus filhos, que são nossos irmãos, e através dos nossos irmãos, nós amamos também nossos semelhantes. Quando nós amamos aos outros. Porque nós já lemos, esse anterior ele vai repetir daqui a pouco, que Deus é amor. Deus é amor. Deus não é visível, eu não posso ver Deus. Mas se Deus é amor, quando esse amor de Deus transborda em mim, então Deus se torna visível no meu amor. No amor que eu demonstro aos meus irmãos, Deus se torna visível. Então essa é a maneira do mundo ver Deus. Como é que o mundo vai ver Deus em nós? Nós tivermos amor.
Nossos irmãos. Inclusive, Jesus falou exatamente isso. Eles vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se não se amar uns aos outros, onde é que está ali? Onde é que está a diferença? Onde é que está Deus ali? Onde é que está o Evangelho ali? Não tem Evangelho. O Evangelho vira uma coisa egoísta só para eu me salvar, para eu ir para um lugar bom depois que eu morrer. Não pode ser só isso. Né? Isso é uma consequência real, concreta na vida, que é amarmos uns aos outros. E aí esse amor dos irmãos entre si torna Deus visível ao mundo. O mundo consegue enxergar Deus quando os irmãos estão se amando uns aos outros. Né? Se os irmãos não estiverem se amando, Deus, o mundo não vai enxergar Deus em nós. Né? E essa é a maneira que o texto está me ensinando como eu torno Deus visível ao mundo. Eu não posso abrir o céu e mostrar o trono de Deus para as pessoas, não tenho esse poder. Mas eu tenho o poder de amar o meu irmão e assim demonstrar Deus para o mundo, por meio do amor. Certo? Isso também, irmão Marcos, seria uma forma também de a gente evangelizar também. Sim. Porque a gente está praticando boas obras e aquilo que Deus nos determinou. Exatamente. E aí você pode, por exemplo, tornar essa boa obra uma ponte para o Evangelho, quando a pessoa que está recebendo a boa obra perguntar: por que você está fazendo isso por mim? É porque Deus me amou. Então também tem que amar o próximo. Deus chamou, o que Deus fez? Deus enviou seu filho para morrer por mim, por meus pecados. Então, a boa obra que impressiona as pessoas, constrange a pessoa, nossa, mas que bondade que a pessoa fez por mim, não estava esperando tudo isso. Essa é uma ponte, é uma chance da gente começar a falar do Evangelho, porque aí o coração dela vai se abrir. Né? O fato de eu fazer o bem a ela vai estar com o coração assim mais disposto para ouvir o que eu tenho a dizer, né? Pela aquela boa obra ter impressionado ela. Né? Continuando, versículo 12, nós já lemos: ninguém jamais viu a Deus, se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Versículo 13, uma outra evidência de que Deus está em nós. Qual é a evidência do versículo 13? Certo? Pela presença do Espírito Santo. 1 João 4, versículo 20. Não, 20 não, desculpa. 13, desculpa aí, perdão. 1 João 4, versículo 13. Então, a presença do Espírito Santo é outra maneira de nós sabermos que Deus está em nós e nos confirmarmos na fé. E aí, algumas pessoas podem perguntar, né? Como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Nós já falamos em outras lições sobre o sinal da fé. E 1 Coríntios 12, 3 fala: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Um outro sinal, para a gente não se focar muito aqui, para a gente poder andar, a gente poderia falar do impulso da santificação. A gente vai ler um versículo seguinte que fala assim: quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, conserva-se a si mesmo. Quem tem o Espírito Santo quer ser santo, porque o Espírito Santo, ele é santo, né? Ele quer nos conduzir a nós termos a mesma santidade que ele tem. Ele quer nos comunicar a mesma santidade de Deus. Então, uma pessoa que deseja ser santa, então, se uma pessoa deseja ser santa, isso é uma evidência de que o Espírito Santo está nela. 1 João 4, versículo 13. Se uma pessoa sente desejo de orar, sente desejo de adorar a Deus, sente desejo de evangelizar, essas coisas também são evidências de que o Espírito Santo está nela. Porque essas coisas, buscar a Deus, servir a Deus, são coisas que não vêm da nossa carne. Nossa natureza humana, ela não quer fazer essas coisas. Pelo contrário, quando nós estamos para fazer essas coisas, orar, servir a Deus, evangelizar, existe uma força nos puxando para não fazer, que é a nossa carne, nossa natureza humana, que ainda a parte ainda não redimida que habita em nós.
Mas quem está puxando para o outro lado é o Espírito Santo. Conforme diz Gálatas 5, que há uma guerra ali. Desde que ele passou a habitar entre nós, há um conflito. O Espírito Santo nos puxando para a santidade e a nossa carne nos puxando para o pecado. Ou o Espírito Santo nos puxando para o serviço a Deus e a nossa carne nos puxando para o egoísmo, para a desobediência, para a rebeldia contra Deus. Isso também é um sinal de que o Espírito Santo está dentro de nós, porque há esse conflito. Eu tenho consciência de um conflito dentro de mim, em que tem uma força me puxando para Deus e tem outra força me puxando para baixo, para a terra. Uma força do mundo e uma força do céu dentro de mim. De onde veio isso? Porque o Espírito Santo entrou dentro de mim e ele está trabalhando na minha vida. Ele está, né? Esse conflito é um sinal de que o Espírito Santo está dentro da pessoa. E a gente, eu creio que o próximo trimestre vai ser sobre o Espírito Santo. Vai ser uma lição está programado para ser sobre o Espírito Santo. A gente vai poder entrar em mais detalhes nesses assuntos aí interessantes e importantes, né? Versículo 14 e o versículo 15. Nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, e Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aqui, conforme nós já explicamos, desde a introdução de 1 João, ele vai repetindo o que nós acabamos de falar. Que quem crê em Jesus, Deus está nele, que nós conhecemos o amor que Deus nos tem, e quem está em amor, Deus está nele. Já acabado de falar isso no outro versículo, porque o estilo da carta é esse mesmo, é um estilo repetitivo para as pessoas guardarem e memorizarem estas verdades importantes. E aí ele falou do teste da confissão de fé. Confesso que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador do mundo. Esse é um sinal de fé, um sinal de conversão, certo? As pessoas não convertidas não fazem esta confissão. Ou se fazem da boca para fora. Mas crer e confiar realmente em Jesus como Salvador, isso é coisa de crente e de convertido. E aí o texto está nos dando esses sinais para nos reforçar, nos enraizar na fé. Mais algum comentário sobre esse trecho aí? Vamos agora ler o trecho do 17 até o 21. 1 João 4, do 17 ao 21. Quem quiser ler, pode ler. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é? Somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Lê 19 também? Até o 21, pode ler. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: e quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui no 17 ele fala que existe uma consequência positiva de eu me enraizar nessa verdade, que Deus me ama porque enviou seu Filho para me salvar, né? E uma vez que eu já confesso a Cristo como meu Salvador, que o Espírito Santo está em mim, que o amor de Deus está em mim, essas confirmações da minha conversão e da minha salvação vão me fazer vencer uma coisa, que fala aqui no versículo 17. O que a gente vai vencer? No versículo 17. Pelo eu me reforçar que Deus me ama, que Deus me salvou, que Cristo morreu por mim, eu confesso a Cristo como Salvador, o Espírito Santo está em mim, o amor de Deus está em mim. O que eu perco? Né? O que eu venço? No versículo 17. E o 18 também, desculpa aí. 17 e 18. O que isso me faz vencer essas verdades sobre o medo? Exatamente, eu venci o medo. Se eu souber que Jesus volta amanhã, o juízo final é amanhã,
Tem que ter medo? Se você foi salvo, Tem que ter medo, se não. você já foi salvo. Se ele te salvou e você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, você já confessou ele como seu salvador, você já está salvo. O amor de Deus está no seu coração, o Espírito Santo habita em você, você confessa a Cristo como o Senhor da sua vida. Tem que ter medo de quê? De nada. O Até Espírito porque... Santo mesmo vai nos acalmando. Sim. Agora, o homem que está vivendo em rebeldia contra Deus, que não tem Jesus como Salvador, vai chegar no juízo final, não vai ter advogado perante o Pai. Esse tem que ter medo. Esse tem que temer mesmo. Né? A gente já leu aqui no 1 João, lá no capítulo 2. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mesmo que nós pequemos, nós temos advogado para com o Pai. É o Cristo que morreu para nossos pecados. Ele morreu para propiciação. A gente leu no versículo 10. Propiciação é justamente esse apaziguamento de Deus. Certo? Por Deus ser santo, Deus é contra o pecado. Então, o ser humano é pecador. Então, esse pecado que há no ser humano, ele irrita a Deus, né? Ele envolve uma indignação de Deus contra ele. Que é o que a Bíblia chama de ira de Deus. A indignação de Deus contra o pecado. Mas Cristo morreu por nós para ser a propiciação dos nossos pecados. A propiciação é justamente o fim da ira. Deus não está irado mais com as pessoas que estão em Cristo, porque a ira caiu sobre ele. Ele desviou a ira. Cristo foi como que o para-raios, né? O para-raios é feito para justamente o raio cair naquele raio, naquela antena ali, para não cair em outro lugar. Ele cai no para-raio, quando tem a tempestade, quando tem o relâmpago. E Cristo foi esse para-raios de Deus. Se eu estou debaixo ali do para-raios, que é Cristo, então a ira de Deus não virá sobre mim, porque ela já veio sobre Cristo no meu lugar. Então ele propiciou, né? Ele apazigou, ele reconciliou Deus com o homem. Então qual o motivo de eu ter medo? Nenhum. Se eu morrer hoje, tem que ter medo? Não. Você está apaziguado com Deus. Todo mundo que morre sabe que vai prestar contas a Deus. Mas se você já está apaziguado com Deus, não tem que ter medo. Então esse é o que ele está falando em 1 João 4. O perfeito amor de Deus por nós, que eu já recebi, que já entrou na minha vida, já me transformou, que já me deu essa certeza da salvação, ele lança fora o medo. Todo esse medo que o ser humano tem de Deus, eu não tenho mais medo. Ele agora é um pai amoroso para mim, né? Que já me recebeu, já me adotou como filho dele. E não só lança, como nos aperfeiçoa. Sim, ele nos aperfeiçoou. E também no amor não há temor, né? Perfeito amor lança fora o temor. Isso também nos dá uma desenvoltura, né? Para nós também praticarmos o amor. Porque a gente leu aqui nos versículos anteriores que esse amor de Deus por mim não é para eu guardar, é para eu espalhar para o próximo. E eu sabendo que eu estou fazendo uma coisa por amor ao meu próximo, também não tem que ter temor também não. Perfeito amor lança fora o temor. Não tem o temor de Deus, também não tem o temor do próximo. Se a pessoa vai entender mal, se a pessoa vai se voltar contra mim, vai se irritar, vai me perseguir, eu estou fazendo por amor, a consciência está limpa. Então também o perfeito amor de Deus em nós lança fora esse temor. Então eu me torno livre para eu me doar, né? Para eu fazer o bem em nome de Cristo e fazer o bem em retribuição ao amor que Deus me tem. Sim, e porque eu quero que essa paz que Deus me deu, eu quero que as pessoas também tenham. Quero que elas conheçam o meu Cristo. Então, às vezes, vamos dar um exemplo. Você vai trabalhar para Deus no evangelismo, aquele evangelismo que você bate na porta das pessoas. Bate na porta. Aí você sabe que algumas pessoas vão ficar irritadas, as pessoas não vão gostar. Mas a sua motivação é amor por ela. Seu perfeito amor vai lançar fora o medo das reações negativas das pessoas que você vai estar abordando aí. Esse tipo de evangelismo. Eu já fui. E ainda era tímida, ainda era nova.
Aí, cada livro dele é com uma outra pessoa. Aí eu me lembro que o Ricardo levou eu e o Céu, e ele falou assim, você vai levar 2 pessoas sim, da graça e licença. Mas aí quando eu fui, eu lembro como é que ele fazia. Aí, sabe que teve uma que ele bateu numa porta? Aí a porta não abriu. Aí eu fui com ele para outra casa. Só que, sabe quando ele tá batendo em outra porta, aquela que não abriu, abriu. Você vai lá, Graça. Aí eu fui. Eu tinha gente que falava, não, sou espírita, eu não sei. Tudo bem, entendeu? Mas sabe que o senhor tá ali, a discussão que tá ali, eles realmente, ninguém me tratou mal. Só falava assim, né? Quando eu não queria. Mas falava direito. E era a discussão que falava as palavras. Eu era nova convertida. Eu assim, gente, 9 e eu já vou bater na porta do 18. Mas tudo bem. Se a gente não for, como é que a gente vai, né? Ficar com medo? Como é que a gente vai fazer algo de Deus? E se eu estou fazendo pela motivação certa, pelo amor ao próximo, então não tem que ter medo também, né? No versículo 20, 19 nós já comentamos, amamos porque ele nos amou primeiro. O 20 nós também já comentamos, né? De outra forma. Que a gente leu o versículo anterior que fala: Deus é invisível, ninguém viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, as pessoas vão ver Deus em nós. E aqui tem uma outra consequência desta verdade, que eu tenho que manifestar a verdade de Deus. A maneira que eu torno Deus visível ao mundo é pelo amor. Ela é uma verdade que me confronta se eu tiver sentimento negativo pelo meu irmão. A mesma pessoa pela qual Cristo morreu, que pagou pelos pecados dele e que reconciliou ele com Deus, essa mesma pessoa, eu também tenho que ter o mesmo amor. Porque Cristo morreu por mim, pagou pelos meus pecados e me reconciliou com Deus. Então, o meu erro, Cristo pagou. Então, o erro do meu irmão também, Cristo pagou por ele. Assim como eu sei que Deus me ama, por causa disso, por causa do sacrifício de Cristo pelos meus pecados, também Deus ama o meu irmão pelo sacrifício de Cristo pelos pecados dele. Assim como Deus me perdoa pelos meus pecados, porque Cristo morreu pelos meus pecados, também Deus perdoa os pecados do meu irmão. E aí, isso aqui, essa relação, não pode ficar só eu e Deus, aí o meu irmão e Deus entre eles, né? Tem que ter uma consequência entre eu e o meu irmão. O sacrifício de Cristo tem uma consequência de eu conseguir aceitar o meu irmão, receber ele como meu irmão em Cristo, porque Cristo morreu por ele também, certo? Se o pagamento de Cristo vale para o Pai, tem que valer muito mais para mim, que eu sou pecador, porque o Pai podia exigir, o Pai tinha direito de cobrar. Eu não tenho direito nem de exigir nem de cobrar, porque eu também sou pecador. Então Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo morreu pelo pecado do meu irmão. E aí eu aceito o meu irmão, eu amo a ele por causa de Cristo. Não é porque ele merece ser amado, porque eu também não mereço ser amado. Mas Cristo morreu por ele. Então eu vou amar a ele. E aí o versículo 20 coloca dessa forma, de uma maneira assim, como um sinal de conversão verdadeira que eu amo meu irmão. Se eu não amo meus irmãos, tem algum problema aí, tem uma coisa errada aí, né? Tem uma coisa estranha nessa conversão. Assim como a gente entristece a ele, o Senhor, e ele nos ama do mesmo jeito. Do mesmo jeito, verdade. Nós também temos que perdoar o nosso próximo. Naquele nos entristeceu, nos acusou, fez o que fez, nós temos que perdoar. Porque Cristo perdoa a gente entristece tanto ele, às vezes, e ele nos perdoa. Temos que perdoar. Sim. É uma coisa que fica sempre assim na mente. E é por causa de Cristo, né? É por causa de Cristo. Não é porque ele merece ser perdoado, é por causa de Cristo. Cristo morreu por ele. Certo? Cristo morreu por mim. Então, que bom, né? Cristo morreu por mim, então eu estou perdoado diante de Deus. Agora, isso tem que ter consequência, né? Na minha relação com o próximo. Cristo morreu pelo meu próximo, então também tem que perdoar ele, porque o perdão tem que valer para ele também, né? Não é só para mim. Cristo não é só meu, Cristo é dele também, né? É de todos nós. E aí o motivo para o Pai me aceitar como seu filho é porque Cristo morreu por mim. Então também, o motivo para eu aceitar o outro como meu irmão e perdoá-lo e amá-lo sempre é porque Cristo morreu por ele. Então, a cruz, né, ela tem
o eixo vertical entre nós e Deus e o eixo horizontal entre nós e os homens. E como eu estava falando aqui, é um sinal perigoso, um sinal grave, né? Um sinal de alerta, se a pessoa se diz cristã, mas mantém ódio no coração, ainda mais contra irmãos em Cristo. Que ele diz, no 20, se alguém diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? E dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A consequência de eu amar a Deus deve ser eu amar os meus irmãos também, pelo mesmo motivo. Né? Porque Cristo é a ponte entre nós e Deus, e Cristo é a ponte entre eu e o meu irmão. Certo? Isso é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus sempre para nos ajudar a perdoar aquele que a gente não consegue. Sim. Porque senão a gente fica achando que o nome não é errado. Certeza. Realmente é muito difícil a gente amar a quem nos aborreceu ou de repente amar uma pessoa que nos faz mal. Uhum. Mas eu tenho isso como experiência, vida, e a primeira vez que eu consegui perdoar de coração é um alívio tão grande que assim, tira um peso tão grande de cima da gente, e aí a gente realmente vê como funciona isso. Sim. Quando Jesus nasceu, os anjos falaram paz na terra entre os homens. Né? Não é só paz com Deus. Ele também veio para trazer paz na terra, paz entre os homens. Né? Porque a salvação dele tem consequência na relação entre o ser humano e o outro ser humano. Ele vai criar um povo cheio do amor de Deus, um povo capacitado a perdoar o próximo e um povo capacitado a aceitar o próximo, por causa dele mesmo, por causa de Cristo. Certo? Vamos estar lendo agora capítulo 5, do versículo 1 ao 5. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, continuando no mesmo assunto, sobre amar a Deus, amar o próximo. E se eu nasci de Deus, eu vou amar aqueles que também nasceram de Deus. Né? Aqueles que também, em que Deus operou a mesma transformação, a mesma conversão, eu também vou amar a eles, por causa da obra de Deus neles. E ele fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Não é uma coisa assim que vai te fazer mal. Não é uma coisa que vai te prejudicar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. São coisas, como a irmã falou, fazem bem a nós mesmos. Ela faz com que eu faça bem ao próximo, faz com que eu sirva a Deus. Mas eu também sou beneficiado. É um mandamento que eu não perco nada, eu só ganho. Amar a Deus e amar o próximo, eu só vou ganhar com isso. Né? É uma coisa que me faz bem, que me transforma, me faz crescer como ser humano. Né? Me faz crescer moralmente, me faz melhorar o meu caráter. Então, são mandamentos para o nosso bem. Né? Não é coisa para eu me privar, para eu perder. Não, são coisas que Deus nos dá para nós ganharmos. A nós crescermos como pessoa. Né? É isso que Deus nos dá. Uns mandamentos que edificam quem cumpre o mandamento. Se eu amar a Deus, eu seria edificado. Se eu amar ao próximo, eu seria edificado também.
Então, não é nem que o mandamento é penoso, o mandamento é favorável. O mandamento de Deus me faz bem. O mandamento de Deus é para o meu bem, né? Para que eu melhore, para que eu cresça. E fala também que quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembrando que a gente falou na outra lição sobre o que é mundo. Mundo é aquela parte da humanidade que está rebelde contra Deus. Aquela parte da sociedade, aquela parte da civilização, aquela parte da cultura que é contra Deus. Na humanidade tem coisas boas? Tem. Na sociedade tem coisas boas? Tem. Na civilização tem coisas boas? Tem. Na cultura tem coisas boas? Tem. Mas também tem muitas coisas erradas. Tem muitas coisas que são fora da vontade de Deus. E essa parte que é fora da vontade de Deus, essa parte que Hebreu está chamando de mundo. Mundo. É aquela parte deste planeta, da Terra, da humanidade, e daquilo que a humanidade faz, que está do lado do diabo. Porque está indo contra o que Deus determinou para o ser humano fazer. Isso é o mundo. Mas o que vence o mundo? A nossa fé. Nossa fé em Cristo vence o mundo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O interessante é essa arma aqui, né? O que vence o mundo? É eu tomar o governo do mundo? Se eu governar o mundo, eu vou vencer o mundo? Eu vou me tornar o rei aqui dessa sociedade, o governante da sociedade, e por eu estar lá eu vou vencer o mundo, porque eu tenho o poder, eu tenho a força, eu tenho poder econômico, tenho poder bélico. Naquele país aí só tem ímpio, então eu vou lá mandar uns exércitos para lá para destruir o país, para dominar o país, e aí eu vou vencer aquele país, aquela cultura que só tem pessoas ímpias. É assim que vence o mundo? Não. O que vence o mundo é a nossa fé. O reino de Deus, ele avança de coração a coração. Ele não avança com a força externa, obrigando as pessoas, né? Ele não avança por uma imposição, né? A partir de agora eu vou criar uma lei, todo mundo vai ser obrigado a crer em Jesus. Aí está resolvido o problema. Não está resolvido. Porque aqueles que se submeterem vão fazer da boca para fora, né? Agora, se eu prego o Evangelho transforma a pessoa de dentro para fora, aí sim, aí eu venço o mundo. Eu prego o Evangelho de Cristo, Deus vai convertendo as pessoas e elas vão sendo transformadas de dentro para fora. O que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. É a confissão de que Cristo é o Salvador. E essa pregação, né? Eu vou pregando e Deus vai convertendo. É assim que o reino de Deus avança. Jesus falou lá em Lucas 17, o reino de Deus não vem com aparência visível. Toda hora parece que, né, na história do cristianismo, vocês esquecem disso. Elas querem uma forma visível do reino de Deus, uma coisa que elas possam ver, tocar e apontar. Ali está o reino de Deus. Mas Jesus falou para os fariseus, não vem com aparência visível, não vem com aparência exterior. Porque ele está no meio de vós. Ele é dentro do coração. É o reino do coração, o reino da consciência. É o reino que avança dentro dos seres humanos conforme eles vão se convertendo a Deus. Esse que é o reino de Deus que vai vencer o mundo. Essa é a maneira que Deus ordenou para nós vencermos o mundo. Nós pregarmos o Evangelho, aí a pessoa vai crer no Evangelho, vai ser transformada pelo Evangelho, e aí o mundo vai ser transformado. Porque pessoas transformadas transformam o mundo. Não é eu impondo de fora para dentro. É eu transformando de dentro para fora pelo Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Agora, sim, o que acontece? Nós não temos a paciência e nós não temos a fé, né? Quando nós desistimos do método de Deus, o método de Deus é que se pregue o Evangelho, que as pessoas sejam transformadas de dentro para fora. Eu desisto do método de Deus porque eu não tenho a paciência. Muito obrigado. Não tenho a paciência de esperar o Espírito Santo fazer a obra dele. E eu não tenho a fé que o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu quero fazer do meu jeito, né? Faz até o Moisés lá. Moisés, quando ele descobriu que ele era israelita, ele se revoltou e quis fazer uma revolta lá. Matou um egípcio lá que estava maltratando o israelita. E aí fugiu. Ficou 40 anos cuidando de ovelha. Ele quis fazer da maneira dele.
mas deu errado por 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos depois, Deus chama Moisés para libertar o povo da maneira de Deus. E aí não derramou um sangue. Não teve que matar ninguém, não teve que fazer revolução, não teve que fazer guerra. Deus tirou o povo pelo poder dele. Deus que cuidou de tudo depois. Sim. Então tem que fazer as coisas da maneira de Deus. A maneira de Deus é essa, é pregar o evangelho. Exatamente. Ele queria fazer uma revolta armada lá dos escravos. Deu errado. Agora, da maneira de Deus, deu certo. Depois. Mesma coisa aqui. Sempre que a gente se desviar desse foco, da nossa missão como igreja, de pregar o evangelho, vai dar errado. Vai dar errado. Vai ser igual Moisés lá. Eu tenho que confiar na maneira de Deus. O que vence o mundo é a fé em Cristo. Então eu prego a fé em Cristo. Ponto final. Aquilo que você faz na sociedade, na sua profissão, aquilo que você faz na sua comunidade, o bem que você faz ao próximo, ótimo. Faça o bem mesmo, continue fazendo. Mas não é isso que vai vencer o mundo. Você pode dar um paliativo, ajudar algumas pessoas, mas você não vai vencer o mundo pelo bem que você faz no mundo. O que vence o mundo é a fé em Cristo. É a pregação do evangelho que transforma os homens de dentro para fora. Podemos prosseguir? Vamos agora, 1 João, capítulo 5, do versículo 6 ao 12. Pode ler do 6 ao 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, por faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho de Deus. Nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, Deus não tem a vida. Bom, a versão que a irmã leu está faltando um trecho. No versículo 7, tem também escrito: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. Quando eu vou comprar uma Bíblia, eu vou logo aqui e eu quero que tenha essa parte aqui. Tá? Porque ninguém tem jeito de mudar a Escritura. Na Bíblia Viva, quando você chega no versículo 6, vai entrar no versículo 7, quando você chega no versículo 6 para chegar ao versículo 7, aí ele fala assim, ó, eu 6. Eu 6. O que eles estão dizendo é o seguinte: o versículo 7 está no versículo 6. Segundo eles, pertence aos manuscritos originais. Sim. Eu, assim, aqui na igreja, a gente não entra muito nesses detalhes, né? Mais específicos, mais teóricos. Mas como é estudo de 1 João, e essa questão aí desse versículo, 1 João 5,7, já entrou, tá em qualquer livraria que você vai ter uma Bíblia que tem um versículo, tem outra Bíblia que está faltando o versículo. Então, tendo do estudo de 1 João, eu tenho que dar uma breve palhinha sobre isso aqui. Aconteceu o quê? Foram achados um manuscrito em que estava faltando esse versículo, 1 João 5,7. Três que testificam, são três que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Aí, quando foi achado esses manuscritos gregos faltando esse versículo, alguns teóricos falaram: não, esse versículo aí não deve ser do original, porque está faltando esse manuscrito. Só que aí depois veio outros teóricos e informaram o seguinte, apontaram o seguinte fato: mas tem escritores, né, teólogos daquela época que citavam esse versículo. Então, o manuscrito onde está faltando o versículo, ele é de 325 depois de Cristo, que é o Códice Vaticano. Mas tem um escritor
cristão chamado Cipriano, no ano 250 a.C., não, 250 depois de Cristo, 75 anos antes, que cita o versículo. Então, na Bíblia dele tem o versículo. E aí, foi uma coisa que aconteceu. Ficou o impasse, né? E algumas pessoas adotaram uma teoria e outras adotaram outras. Eu sou bem tranquilo que eu adoto a teoria de que o versículo é original. Não por causa disso que um escritor citou antes do manuscrito, na Bíblia dele mais antiga tem um versículo. Não por isso. Sabe por quê? Que lá em 1 Pedro 1, a gente tem a seguinte promessa. 1 Pedro 1, versículo 24 e 25. Leia 1 Pedro 1, 24 e 25, por favor. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esse versículo tem uma promessa, e eu sou crente, eu creio nas promessas da Bíblia. A Bíblia promete que a palavra de Deus dura para sempre, certo? Essa questão aí desse versículo de 1 João 5,7, dele não ser do original, ela seria uma contradição a essa promessa bíblica. Porque do ano 300 depois de Cristo até o ano 1800, todo mundo, todos os cristãos, seja católico, seja protestante, seja de outras igrejas, todos creram que esse versículo era da Bíblia. Aí lá no ano 1800, o explorador achou um manuscrito que estava faltando esse versículo. Eu não preciso nem entrar nos detalhes do negócio. Eu tenho a promessa de Deus. A palavra de Deus dura para sempre. Qual é a palavra de Deus que durou para sempre? Aquela que continha 1 João 5,7. Que todo mundo, do mundo inteiro, durante 1500 anos, creu que esse versículo é da Bíblia. Então essa palavra durou para sempre. Esse manuscrito que foi achado estava lá, perdido, ninguém estava lendo, ninguém estava usando. E então ele era a palavra de Deus? E por que ele estava lá perdido? Porque as pessoas da época, elas não usaram ele porque viram que estava com defeito. Estava com defeito e guardou lá, não vamos usar. E as Bíblias que tem o 1 João 5,7 foram usadas. E nem a gente fala assim, a pessoa tem uma Bíblia toda gasta. Por que a Bíblia fica gasta? Porque você usa. Agora tem uma que está toda intacta. Tem alguém lendo ela? Não, ninguém está lendo. Tem essa Bíblia há 20 anos, está conservada. Está novinha. 20 anos. Poxa, irmão, então você não está lendo, né? Agora, se ela está toda gasta, ela mente. A Bíblia está gasta, mas você não está gasta, porque você está lendo a Bíblia. Então isso aconteceu. O manuscrito não foi usado, por isso foi preservado. E aí o manuscrito, porque as pessoas da época achavam que ele estava com defeito, está faltando um versículo. E aí, enquanto que o mundo inteiro, todos os cristãos do mundo, de todos os tempos, sempre creram que esse versículo é para a palavra de Deus. Onde se cumpriu a promessa? Onde foi a palavra que permaneceu? Foi essa que tem o versículo. Então, para resumir o assunto desse 1 João 5,7, eu advogo que nós devemos crer que ele é da palavra de Deus. E quando eu vou comprar uma Bíblia, eu procuro ali. Se estiver faltando, eu não compro essa Bíblia. É aquela Bíblia que tem a palavra inteira. Não quero que faltando versículo nenhum. Tá? Então, a revista corrigida, a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Corrigida e Fiel são algumas que mantêm o versículo. Vamos lá, então. Por que eu estou falando isso? Porque vamos falar sobre o que esse versículo significa. Que três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Então, depois dele ter falado dos testemunhos, né, de vida, de que o Evangelho é verdade, Cristo é verdade, ele vai falar dos testemunhos que foram dados
publicamente. As três pessoas da Trindade, Pai, a Palavra, que é Cristo e o Espírito Santo, deram testemunho do céu. Quando foi que o Pai deu testemunho do céu de que Jesus é o Salvador e que o Evangelho é a verdade? Você pode citar aí. Tem pelo menos 3 ocasiões que o Pai deu testemunho do céu. O que vocês lembram aí? Quando veio uma voz do céu no batismo de Jesus. Ele falou: este é o meu Filho amado em quem me compraram. Esse é o testemunho do Pai no céu. E outro episódio aí que os apóstolos viram Jesus com Moisés e Elias num monte. O que o Pai falou nesse episódio? Na transfiguração. A eles ouvi a ele, né? Esse é o meu Filho amado, a ele escutai. Mais uma vez, a voz do Pai veio do céu, então ele deu testemunho do céu, conforme fala 1 João 5,7. Tem mais um, João 12. Vamos lá. João 12, 27 até o 29. São textos que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então falamos sobre os testemunhos que o Pai deu do céu, o Pai deu do céu sobre Cristo. No batismo, na transfiguração e nesse episódio aí, 1 João 12, do 27 ao 29. Pode ler. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pois salva-me desta hora. Mas precisamente por este propósito, vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. 29. Pode ler o 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outro dizia: foi um anjo que me falou. Pode ler o 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Certo? Não foi por mim, mas por vocês, para vocês crerem. Então, essa é a terceira vez em que o Pai fala do céu, dando testemunho de que Jesus era o Messias. E sobre Jesus no céu, qual o testemunho que Jesus deu no céu? Do céu. Relacionado ao céu. Quem lembra? Quem lembra? Vamos ler lá em Atos 1, versículo 9. Pode ler o 9 e o 10. Pode ler do 9 ao 11. Atos 1, do 9 ao 11. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões de Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu o visteis ir. Então eles viram Jesus ser recebido no céu, Jesus ascender ao céu. Esse é um testemunho de Jesus relacionado ao céu, né? Quem mais nesse mundo que morreu e ascendeu aos céus, né? É um testemunho de que Jesus era o Salvador. Outro testemunho público, lá no Atos 2, versículo 32 e 33. Outro testemunho que Jesus deu do céu sobre a verdade do seu evangelho. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que,
exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Certo? Pedro está dizendo que Jesus que enviou o Espírito Santo do céu. Então o fato de eles serem batizados no Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo ali naquele dia durante a festa de Pentecostes, foi um testemunho que Jesus deu do céu, do seu evangelho. Se cumpriu, né? Porque ele tinha prometido que ia acontecer. Eles esperaram alguns dias e se cumpriu a palavra de Jesus, a promessa. Testemunho do Espírito Santo no céu. Tem esse aqui, esse próprio, né? A própria descida no dia de Pentecostes, onde eles viram descer o Espírito Santo como línguas de fogo sobre os apóstolos. Então, do céu, ele veio dar testemunho sobre a verdade daquele evangelho que eles estavam crendo. E tem o outro que o irmão já citou. Foi quando? A primeira coisa que o irmão citou sobre os testemunhos públicos do evangelho. Quando você falou do Pai, você lembrou. E quem mais deu testemunho naquele momento ali? Não, o que o irmão falou a primeira. No batismo. No batismo também não veio o Espírito Santo sobre Jesus em formato de pomba. Então, testemunho público de que Jesus é o Messias. Então, João está listando, dando vários exemplos, né? Ele citou, né? Em geral, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo eles deram testemunho público de que aquele evangelho é verdade. Não é uma coisa só que alguém inventou da própria cabeça. Aconteceram fatos concretos no mundo que testemunharam a verdade daquele evangelho que eles estavam pregando. E aí, a seguir, no versículo 8... ele fala, 3 que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. 1 João 5, versículo 8. Então, continuando, teve os testemunhos que vieram do céu e tem os testemunhos que aconteceram na terra. O Espírito é não só aquele batismo no Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, como o que se repetiu sobre os samaritanos, se repetiu sobre os gentios, né, Cornélio, a sua casa, se repetiu sobre os discípulos de João Batista, lá em Éfeso, está registrado em Atos 19, mas também em toda pessoa que se converte a Cristo. O Espírito Santo transformar a vida dela é um testemunho sobre a verdade do Evangelho na terra. O Espírito Santo dá testemunho na terra quando ele entra dentro da pessoa e a transforma. Faz ela crer em Cristo, faz se arrepender dos seus pecados, né? Conforme Pedro estava pregando lá, Atos 2, lembrando lá, conforme Pedro está pregando, o que acontece com os ouvintes? Quem lembra aí da passagem de Atos 2? O que acontece? Pode ler o versículo 37, Atos 2, 37. Conforme Pedro está pregando lá no dia de Pentecostes. Ouvindo eles isso, contristo o seu coração e perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que farão, irmãos? Aconteceu o que com os ouvintes? Amém. O que aconteceu com os ouvintes? Conforme Pedro está pregando. Compungiram. Quer dizer o que é isso? Se contristaram, se entristeceram, se incomodaram. A pregação fez efeito, né? Eles ficaram ansiosos, ficaram preocupados. Quando Paulo e Silas estavam cantando na prisão, aconteceu o terremoto, o que aconteceu com o carcereiro? Ele também ficou preocupado, ficou apavorado, ficou incomodado. Aí até falou, o que eu farei para me salvar? E aqui também. Eles ficaram entristecidos, incomodados, preocupados e perguntaram, o que nós faremos então, irmão? Já que Deus enviou o Messias, mas nós crucificamos o Messias, o que nós faremos? O que é que coloca esse sentimento no coração do ouvinte, dele se preocupar com a salvação dele? É o Espírito Santo. Então isso é um testemunho do Espírito Santo na terra. Quando ele faz com que tenha efeito o Evangelho nas pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Né? Esse é o testemunho dele. E ele fala, vem testemunhos que estão na terra, no versículo 8, o Espírito, a água e o sangue. A água, eu creio que está falando novamente do batismo. Toda aquela cena que aconteceu na hora do batismo de Jesus, o Pai falar do céu,
este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo vir sobre Jesus como uma pomba, como um testemunho que aconteceu ali na terra. Você imagina o seguinte, tem uma multidão de pessoas se batizando. João Batista está lá o dia inteiro batizando. Batiza um, batiza outro, batiza outro, batiza outro. Só quando Jesus veio batizar que aconteceu isso. Para nenhuma outra pessoa, o céu se abriu e veio uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então isso é um apontamento. Não, Jesus é o Messias, ele é o Salvador. Certo? E os testemunhos na terra, que fala aqui sobre os testemunhos do sangue, está se referindo ao quê? Aos eventos durante a morte de Cristo, na cruz. Quem lembra da narrativa da crucificação de Jesus no Evangelho, quais eventos externos aconteceram que deram testemunho de que aquele ali que estava sendo crucificado era o Messias, é o Filho de Deus? Quem lembra aí? Coisas que aconteceram extraordinárias lá. O céu? Não. Se fecharam, escureceu. Houve trevas na terra durante 3 horas, de meio-dia a 3 horas da tarde, escuro. Como se fosse mortos ressuscitaram naquele momento. O que mais? Tremor de terra. Certo? Tremor de terra, terremoto. Isso aí, também, assim como hoje fala, tem um monte de gente se batizando, todo dia tem gente se batizando. Só quando Jesus se batizou que o céu abriu e veio a voz do céu, para apontar que ele era o Messias. Também, um monte de gente sendo crucificada. Toda hora Roma crucificava alguém lá. Só quando Cristo foi crucificado, que o céu se fechou, se escureceu, veio o tremor da terra e mortos ressuscitaram. E mais uma coisa, um sinal muito importante aconteceu. Está em Mateus 27. Do céu escureceu? Sim. Todos os evangelhos têm a narrativa da crucificação. Deve estar em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 ou João 19. Um desses capítulos está tudo aí. Pode procurar lá. É forte isso aí. 3 horas? 3 horas. Porque, não era eclipse. Porque eclipse dura 5 minutos. Né? O sol se apagou. Quando Jesus estava sendo crucificado. Então, esse é um testemunho que aconteceu na terra de que ele era realmente o Messias. Agora, mais um. Qual o mais importante? Até eu diria que é o mais importante de todos que aconteceu quando Jesus morreu. O que aconteceu? Assim, fisicamente, que foi um testemunho claro de que ele era o Messias. Salvação do... sim, também. O véu. Mas é certo, tudo bem. Ele salvou ali, isso é um sinal, mas estou falando dos sinais externos que aconteceram na terra. Então, o véu do tempo se rasgou. Né? Esse véu de alto a baixo, é o próprio Deus que rasgou de cima para baixo. Não foi ninguém de baixo para cima, não. Foi Deus de cima para baixo. Até porque o negócio era... Ninguém conseguia alcançar ali. E era um pano grosso, né, que não tinha força humana para rasgar aquilo ali. Então esse evento foi um testemunho na terra de que Jesus era realmente o Messias. Nenhuma pessoa, quando morreu, o véu se rasgou. Só quando Jesus morreu que o véu se rasgou. Então ele era realmente o Salvador, pelo esse testemunho na terra. E aí, João está citando essas coisas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo testemunharam do céu, o Espírito, a água e o sangue testemunharam na terra, né? Para estar juntando assim, né? Sinais, né? Confirmadores, né? De que nós não estamos crendo numa fábula, nós estamos crendo numa coisa que realmente aconteceu. E Jesus realmente era o Salvador, realmente a salvação veio por meio dele, realmente ele era o Messias. E isso foi confirmado por sinais externos. E nós, né, ele e o João, testemunhou a maioria desses sinais. E agora vem mentir o versículo 7? Não pode. É importante, porque justamente ele quer fazer justamente faz falta no texto do versículo 7, porque ele está fazendo, né, uma compilação de todos os sinais no céu e os sinais na terra. Né? Se o versículo 7 for retirado, ele faz falta no texto aí. Fica até mais um sinal de que ele faz parte do texto. Continuando. No versículo 10, fala assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, é mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ou seja, todos esses eventos, os testemunhos que foram dados do céu,
e os testemunhos que foram dados na terra, quando a pessoa, sabendo disso, mesmo assim nega, eu estou chamando Deus de mentiroso. É o que fala esse versículo aqui. Ele fala isso, para até nos preparar do assunto que ele vai falar a seguir, sobre o pecado para a morte, que não é pouca coisa você rejeitar o evangelho. Não é assim, uma coisa assim, leve. Deus fez tudo isso por nós e nós ainda vamos rejeitar, né? Rejeitar o evangelho é uma coisa grave, né? Estou chamando Deus de mentiroso. Deus deu esses testemunhos, mesmo assim muitas pessoas não querem crer. Essa rejeição que ele está falando que gera morte é uma rejeição convicta da pessoa. Ou seja, a pessoa está consciente, convicto que está rejeitando e que não quer de jeito nenhum saber do Evangelho, de Cristo. Exatamente. Então, essa pessoa que rejeita, o próprio apóstolo João, ele aconselhou a igreja a nem orar por essas pessoas. Não ore por ele, porque não vai fazer efeito nenhum a oração de vocês. É esse texto que a gente vai ler agora. Vamos ler alguém, por favor, do 13 ao 21. 1 João 5, do versículo 13 até o 21. Conforme exatamente o irmão Roberto estava falando, que a gente ia... Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Continua? Até o 21, até o final. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. A Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então para finalizar a carta, ele fala sobre a oração. Deus vai atender as orações que são de acordo com a vontade dele. E, inclusive, essa é uma explicação, né? Por que algumas orações não são atendidas? Porque não estava dentro da vontade de Deus. A oração não é para Deus mudar os planos dele. A oração é para eu dar glória a Deus, de que Ele tem poder, que Ele tem poder de fazer as coisas acontecerem, de que Ele tem soberania. E a coisa que a oração mais muda, na verdade, é quem está orando. Conforme eu vou orando, meu coração vai sendo transformado. E eu vou mudando a minha vontade para se tornar parecida com a vontade de Deus. Que nem Jesus lá no Getsemane. Ele começou orando, confessando que não queria ir para a cruz. Mas aí no final ele se rendeu. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então isso, na verdade, em escala menor, pode acontecer em todas as orações nossas, em que nós começamos querendo alguma coisa e contando para Deus o que nós queremos. Mas aí, conforme a gente vai orando, Deus vai transformando o nosso coração, a gente vai se moldando à vontade de Deus. E aí o João está falando o seguinte: conforme nós formos concordando com Deus, conforme nós formos tendo intimidade com Deus, a ponto de eu querer exatamente o que Deus quer, aí toda a oração vai ser atendida. Porque eu vou querer o que Deus quer, então Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo, porque eu vou pedir só o que Deus quer, conforme eu for crescendo em conformidade com a vontade de Deus. Mas ele fala assim: existe um pecado que é para a morte,
por isso eu não digo que ore. É o que o irmão Roberto estava citando. O pecado para a morte é rejeitar a Cristo. Rejeitar Cristo como Salvador. Esse que é o pecado para a morte que ele está falando. O sentido é o seguinte: a única coisa que eu não posso orar é para Deus salvar uma pessoa sem Cristo. Para Deus salvar uma pessoa fora do Evangelho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Certo? Então, se eu orar assim: Senhor, salva essa pessoa mesmo que ela não creia em Jesus, essa oração não vai ser atendida. E aí ele fala: por isso eu não digo que ore, porque eu não posso na minha oração contradizer o próprio Evangelho que eu prego. Certo? Quando eu era da Metodista, o pastor Ricardo, ele estava com um pai doente, no hospital muito doente. E ele sendo pastor, o pai dele não cria em Deus. E quando ele estava ali no leito de morte, o pastor Ricardo fez o apelo. Ele não aceitou. E ele faleceu sem aceitar, porque ele falou que não cria em Deus. Isso é condenação. Com ele. Sim. De qualquer maneira, a gente deixa nas mãos de Deus, né? Da mesma forma, Marcos, a blasfêmia do Espírito Santo, que é a rejeição de Cristo e atribuir as obras dele a demônio. Sobre isso aí, a blasfêmia do Espírito Santo, que também fala, né, que não tem perdão, a gente tem apontado aqui, nos outros versículos, que se uma pessoa se converte, é pela obra do Espírito Santo no coração dela. Então, quando eu rejeito o Espírito Santo, eu estou rejeitando aquele que pode me salvar. Porque eu só posso me converter pelo poder do Espírito Santo. Conforme eu for rejeitando o Espírito Santo, essa transformação não vai acontecer, eu não serei convertido. Então, isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Não tem perdão por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo para sermos salvos. Se eu o rejeito, enquanto eu estiver rejeitando o Espírito Santo, eu não serei transformado e não serei salvo. Certo? Nosso tempo está encerrando. A gente vai estar encerrando essa lição. E pedir para a irmã Mônica estar orando, tá bom? E se o irmão Roberto, semana que vem, quiser continuar esse finalzinho aqui do capítulo 5, fica à vontade também, porque sei que tem mais coisas para falar, mas o tempo já acabou.